ou melhor, comecei a pregar uma série sobre essa parábola de Jesus. Jesus é o autor de mais de 40 parábolas e pelo menos uma parte delas eu quero ministrar para vocês. Eu quero então te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Eu sei que você esteve em pé, muitos de vocês, mas se você puder ficar em pé, vamos ler o texto sagrado em Mateus, capítulo de número 13, 44 a 46. Mateus 13, 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Se nós reconhecermos a nossa limitação depois de tanto tempo que a Tua palavra foi escrita, dependemos, Pai, completamente do Teu Espírito Santo para trazer o seu conteúdo dos nossos corações. Nos ajude, Deus, a entendê-las e vivê-las para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Sempre, Deus, irmãos. As parábolas do reino dos céus, o reino de Deus. Inclusive, alguns apóstolos preferiam escrever céus ao invés de Deus, Senhor, porque para os judeus o nome de Deus era algo tão santo naquela época, era algo de tão grande estima que eles preferiam colocar um outro termo sempre que era possível. As palavras do reino de Deus, tesouro escondido e pérola. Jesus, durante os seus 3 anos de ministério terreno, ele iria trabalhar também várias coisas no coração dos seus discípulos, de modo bem especial os 12. Porque essa questão de valor ou valores, depois da queda da humanidade, é algo que muitas vezes é profundamente caro para nós mesmos, com um olhar equivocado. E ele então iria colocar a mão no coração dos seus discípulos para trabalhar essa questão do valor. Eu quero fazer para você 2 perguntas iniciais e que você pudesse pensar e repensar nisso durante a semana. Quais são as pessoas que mais valor têm para você? E agora a segunda pergunta. Quais são as coisas que mais valor têm para você? E eu vou ser mais específico. De 1 a 10, sendo 10 o menor e o maior, de 1 a 10, quais são as coisas, eu falo agora de coisas, que mais valor têm para você? E Jesus precisava tratar isso no coração dos seus apóstolos, essa questão do valor, porque na hora que se entende quais são os valores mais importantes de Deus para nós, pela graça dele o nosso foco pode ser mudado. Porque se Deus não trabalha no coração da pessoa, ele vai ter uma dificuldade enorme, ainda mais nesse contexto de tanto relativismo, de tanta inversão de valores, entender que nessa breve passagem nossa por esse planeta, nós precisamos ter consciência absoluta pela Bíblia, realmente, a questão de valores.
E tem alguns valores que não são de Deus para nós. Tem alguns valores que são altamente, profundamente egoístas. Tem alguns valores que é tipo Nabucodonosor: eis aqui o jardim suspenso da Babilônia que eu fiz com o meu poder e para mim o quê? Glória. As crianças desde pequeno começam a aprender: isso é meu, isso é meu, isso é meu, eu quero, isso é meu. E ele usar duas passagens tão pequenas, mas tão importantes e atuais, para falar da questão de valor. Quando essas raízes ficam profundas em nossa alma, no sentido de apegarmos a valores que não é valor segundo o coração de Deus, arrancar essas plantas pelas raízes não é tarefa fácil. Aqui são duas parábolas pequenas. Essas duas parábolas têm como objetivo destacar o quê? O valor no reino de Deus. E por 3 anos, o mestre dos mestres trabalhou para inculcar um valor superior, infinitamente superior do reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus chegou ao planeta através de Jesus. Ele é a porta que se abriu e abre para alguém entrar no reino de Deus. E o que é reino de Deus? De um modo bem sucinto, é governo de Deus sobre pessoas, e sobre famílias, e sobre estruturas. É uma área, seja ela física ou espiritual, que Deus é o soberano. É Deus que determina, é Deus que influencia, e a pessoa de maneira leve, ele vive essa realidade que é o reino de Deus para a sua pequena travessia por esse planeta. A parábola do tesouro escondido fala de alguém que encontrou o reino de Deus acidentalmente, tipo alguém que tropeçou nele. Eu estava procurando, e acidentalmente ele encontra o reino de Deus. Enquanto que a parábola da pérola escreve uma pessoa que buscou exaustivamente o reino de Deus até encontrar. Qual das duas realidades foi o que aconteceu com você? Naquele contexto, você encontrou o reino de Deus como que tropeçou nele, ou você foi despertado e começou a buscá-lo exaustivamente até que enfim você encontrou o reino de Deus e entrou pela porta através de Cristo, é claro. Os caminhos que chegam até o reino de Deus são iguais para ambos. É a mesma graça de Deus que transbordou através de Cristo e alcançou esses dois exemplos de pecadores. O mérito é todo de Deus. Independentemente de quem é a pessoa, sempre é Deus que se revela primeiro ao ser humano. Após pronunciar algumas parábolas para uma multidão na praia, Jesus entra numa casa e profere algumas parábolas para um grupo mais restrito, seu discípulo. Mateus 13:36, entre elas as parábolas que vamos tratar hoje. Você vai perceber então aqui nesse versículo citado, que ele estava ministrando para uma multidão de pessoas. Agora ele queria ter uma conversa mais íntima, mais pessoal. Ele entra então numa casa e agora ministra algumas parábolas para aqueles 12, inclusive queriam tocar o barco depois da partida dele. Primeira parábola, o tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Nós temos na história da igreja muitas explicações para o que seja isso. Mas existe uma linha mais ortodoxa que nós entendemos que é a melhor interpretação.
Encontrar tesouros acidentalmente no Oriente era normal naquela época. O teólogo Joaquim Jeremias escreveu o seguinte: Jesus terá pensado num vaso de barro contendo moedas de prata ou pedras preciosas. As inúmeras guerras que no decorrer do século devastaram a Palestina por causa da sua situação entre a Mesopotâmia e o Egito, levavam muitas vezes a enterrar-se em ocasiões de ameaça e perigo, o que era de grande valor, ou seja, era costume naquela época pessoas esconderem na terra objetos de grande valor, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. A Palestina naquele período, quem encontrasse um tesouro e escondesse novamente, se comprasse aquele campo, o tesouro seria dele, e a lei judaica permitia, e era uma coisa legal. A pessoa encontrou qualquer tesouro escondido, algum tesouro naquela terra, que entre aspas não tinha dono. Se ele comprasse a terra, tudo que estava na terra era direito dele, era legal. Mas alguém poderia, aqui criando situação, mas como poderia alguém encontrar um tesouro no vaso de barro na superfície de um terreno? Exemplo, estourou uma guerra, ele tirou o tesouro do dono, mas não deu tempo de carregá-lo, ele saiu a pé, fugindo daquela guerra. O tesouro ficou ali. O quem sabe é aquilo que ele escondeu, mas não profundamente, e aí explodiu uma guerra, e eles são levados para outros países, e com o tempo, vento, chuva, aquilo agora aparece na superfície, alguém encontra aquele tesouro, e ele então, o que ele faz? Ele enterra o tesouro, compra a terra e leva tudo. O que isso tem a dizer para você e para mim? E transbordando de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus não dá moleza. Ele vai, aqui tem um movimento, e vende absolutamente tudo o que ele tinha e como aquele tesouro. Você vai perceber nessas parábolas que essa questão do entregar tudo, do vender tudo, tem grande sentido para os de Jesus também na geração nossa. E transbordante de alegria, vai, não por pesar, não por pressão, não por medo, mas com muita alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 3 verbos: ir, vender e comprar. A ideia é que aquilo tinha que ser feito rapidamente. Ele encontrou, ele pode então apropriar, que tesouro como nós explicamos. Então, ele não fica esperando, ele não fica aguardando alguém para convencê-lo mais em relação a efetivar aquilo. E como ele não tinha dinheiro de sobra, ele, então, é o seguinte, ele vai, esse homem vai, e esse homem foi rápido. Irmãos, nós não podemos ser lentos naquilo que Deus está falando conosco nesse tempo. Irmão, nós não podemos ser vagarosos naquilo que Deus está dizendo que nós temos que realizar nesse tempo para a glória e louvor do seu Santo nome. Nós não podemos primeiramente consultar pai, mãe, avô, avó, patrão, não sei o que, para tomar uma decisão, para envolver com aquilo que Deus tem dito para nós repetidamente, que é a nossa missão, que é o que Ele entregou para esse pobre vaso de barro para fazer para o reino dele. Então ele vai,
E aí ele tinha que desfazer de algumas coisas porque não tinha poupança boa. Ele vai e vende. E provavelmente se crê que ele vendeu coisas que também eram valiosas, mas não tão valiosas como aquele vaso cheio então de tesouros. Ele vai, ele vende, ele compra e ele age rápido. Um exemplo bíblico de uma pessoa que achou o reino de Deus sem estar procurando. Eu quero convidá-lo para abrir comigo em Atos capítulo 9. Era um homem muito religioso. Ele foi criado, formado academicamente, aos pés de Gamaliel, o mestre. Ele era um fariseu bem radical, um homem proativo, mas era um pobre perdido. Esse homem não estava pela Bíblia procurando o reino de Deus. Ele como que tropeçou. Acidentalmente esse homem então, aqui nessa ilustração da parábola, acidentalmente, então vamos ver o que diz Atos capítulo de número 9, que você conhece bem o texto. A partir do verso de número 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra o discípulo de Jesus, do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor, à porta do reino? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Permita um pequeno parênteses. O alvo ali era somente um, Saulo. Em alguns momentos, na Bíblia, o alvo era um grande grupo. Aqui não. Aqui não, era uma única vida que Deus estava, entre aspas, perseguindo-a, iria encontrar no caminho de Damasco. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada pôde ver, e guiando pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Jesus precisava ter deixado ele 3 dias, 3 noites? Não. Às vezes, eu espero que você me entenda, é preciso como que Deus apagar alguns interruptores em algumas áreas da nossa vida para chamar a nossa atenção. Estamos para cá, para lá, nós casamos, nós damos em casamento, nós trabalhamos para cá, e nessa loucura também que é a correria desse tempo nós vivemos. Nós compramos, nós vendemos, ganhamos, perdemos, e vamos seguir a vida. E de repente, Deus coloca o dedo no interruptor, apaga várias luzes, e aí começa a chamar a nossa atenção. E felizes são aqueles quando ele apaga algumas luzes e a pessoa percebe e diz: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que isso não é do diabo, é o Senhor. Eu tenho certeza absoluta. Eu estou mais do que convencido que isso é do Senhor. Então estou aqui. Fala, porque eu quero te ouvir. Porque o automático não é um grande aliado para nós, principalmente na vida espiritual em relação à vida eterna. Então Deus agora ele apaga esse camarada por 3 dias,
e 3 noites, um impacto tremendo. Verso 8: então se levantou o sol da terra, e abrindo os olhos, nada pôde ver, e guiando ou pela mão levaram-no para Damasco. Esteve então 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu. Ou seja, Deus diz o seguinte: ok, meu amigo, eu sei que você jejua 2 ou 3 vezes por semana, porque você é fariseu, e os fariseus há muito tempo tinham essa regra de jejuar 3 vezes por semana, 2 vezes, mas para aparecer diante das pessoas como sabido. Agora, você vai jejuar por 3 dias, 3 noites, porque eu preciso falar com você e eu vou te preparar para você me ouvir, porque eu não vou falar meramente aos teus ouvidos, eu vou falar na sua mente, no seu coração. Eu vou tratar com você e levantar você para ser o vaso de bênção que eu quero em minhas mãos. Para vir Damasco, um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor na visão de Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele sabia que era Deus, por isso que ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois nele está o nome. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o quê? Teu nome. Que invocam o teu nome. Verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios. Primeira coisa maravilhosa: você vai voltar a ver e você vai ser cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter sido alimentado, sentiu fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com seus discípulos. Esse homem definitivamente tropeçou no reino de Deus. Acidentalmente ele encontrou o reino de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos como esse. Segunda parábola da pérola está no verso 45, 46, que nós também lemos. O texto diz, vou repetir: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Um negociante de boas pérolas. Na antiguidade, as pérolas eram pescadas principalmente no Mar Morto, no Golfo Pérsico e no Oceano Índico. Poderiam valer milhões de dólares se comparadas com o valor atual. O reino dos céus é semelhante a um homem, a uma pessoa que negocia e procura o quê? Boas pérolas. O texto segue: tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui como. Aqui ele não encontrou mais algumas pérolas, ele encontrou a pérola. Esse homem aqui, Jesus, fantástico. Esse homem então, ele encontrou o que? Ele encontrou aqui uma pérola de grande valor. Vende tudo o que possui, e aqui de novo o tal de tudo. Entrega tudo, vende tudo, libere tudo. Precisamos tomar cuidado com as palavras comprar e vender,
Ninguém pode comprar um bilhete para entrar no reino de Deus. Só é possível entrar através de Cristo. Ele é a porta. Já pagou alto preço quando foi crucificado para expiar os pecados daqueles que se arrependem e buscam salvação nele. Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então esse homem, um homem que buscava pérolas, vivia comprando pérolas. Jesus pega esse exemplo muito fácil de entender as pessoas do seu contexto daquela época e diz então que esse homem encontrou uma pérola de grande valor. Ele encontrou o quê? O reino de Deus. Ele encontrou o reino de Deus. Há quantos anos você encontrou o reino de Deus? É claro que o movimento inicial não foi seu, nem meu, foi de Deus. Há quanto tempo Deus te colocou no reino de Deus? 50 anos? 40? 25? 15? 10? 5? 1 ano? Há quanto tempo Deus te colocou no reino de Deus? Então eu quero falar sobre um homem que está na Bíblia, que esse homem procurava o reino de Deus. Ele procurava essa pérola de grande valor. Enquanto Saulo, como eu disse, ele tropeçou, rapidamente ele encontrou o reino. Esse homem tinha sede, esse homem buscava. Está em Atos capítulo 10. Se você puder me acompanhar, Atos capítulo 10, a partir do verso 1, a história você já sabe, é sobre um homem que não era judeu, chamado Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo que esse homem orava a César. Não. Esse homem orava aos deuses, a centenas de Roma. Não. Esse homem, ele orava, ele clamava ao Deus de Israel. Não sabemos, a Bíblia não nos informa como isso aconteceu. Provavelmente algum testemunho de crente legitimamente. Ele teve relação antes desse momento aqui. E o texto segue. Esse homem observou claramente, durante uma visão acerca da hora nona, ou seja, a terceira hora, a hora nona em torno de 15 horas, um anjo de Deus que se aproximou dele disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar a Simão, que tem o sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado que tudo, enviou-os a Jope. Mas agora vamos pular e vamos para o verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, então Pedro chega até a casa de Cornélio, hospedou. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Quem conhece a Deus quer compartilhar, quer dividir, quer repassar. Aconteceu que indo Pedro, verso 25, a entrar, e saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés o adorou.
Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum o imundo. Por isso haveis chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas da presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e dizes, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo. Esse homem estava sedento para ouvir tudo o que Deus queria dizer a ele. Eu espero que em 2026 eu e vocês possamos ter uma sede ainda mais intensa para ouvir a voz de Deus. O Senhor Deus tem inúmeras maneiras para falar conosco. Entendemos que Ele fala principalmente através das Escrituras, mas Ele tem outros meios para falar conosco. O Deus da Bíblia, Ele tem boca e fala. E como que eu e vocês precisamos dioturnamente, a cada dia mais, ouvir a voz de Deus. Ai de mim, ai do crente, se não ouvir a voz de Deus. Ele precisa ouvir essa voz. Fala tudo, Pedro, não encobre nada, fala tudo, porque queremos ouvir. Ele não sabia o que viria, mas uma coisa sabia, que o Deus que ele passou a servir é soberano sobre os céus e a terra, e Ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Ele queria ouvir. Então, no verso 34, então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E ele vai continuando falando. 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus, aqui ele fala de Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Essa palavra para mim tem sido poderosa. Sobre o que? Deus ungiu Jesus. Ele ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. O destaque de poder nem precisaria, porque nós já sabemos que o Espírito Santo é Deus e, portanto, Ele tem poder. E a palavra de Deus várias vezes faz questão de realçar que o Espírito Santo é poder. O reino de Deus que nós estamos é um reino de poder. A obra que nós estamos inseridos é uma obra de poder. A palavra que nós lemos, que nós ouvimos, que nós pregamos, ela é uma palavra de poder. A obra de Deus é uma obra de poder, e não é poder segundo o poder do homem do mundo. Nós estamos abraçados com a obra que é a mais poderosa nos céus e na terra, e ninguém pode detê-la, porque é obra de
Deus, mas eu posso, infelizmente, se eu descuidar, tornar realmente em algum momento um obstáculo para que esse poder entre até as minhas mais profundas entranhas e transborde na igreja, na vida da minha família e lá fora em outras e outras pessoas. Mas o texto não para por aqui, o qual andou por toda parte dizendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse o que? Manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhido por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados. E Pedro continua falando, e Deus diz: agora pode parar. E o Espírito de Deus foi derramado naquela casa, e o texto aqui fala sobre isso. Esse homem estava buscando. Ele provavelmente não tinha ideia precisa do que era o reino de Deus, mas ele estava buscando o Deus dos judeus. Ele estava buscando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aquele que bate a porta, ela vai se abrir. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Mas isso tem algumas condicionais. A fé tem que estar viva. A fé tem que estar operosa. A fé tem que estar ativa. Concluindo, ainda hoje este tesouro no reino de Deus está oculto para milhões de pessoas em muitas partes do planeta, principalmente na Ásia e em algumas regiões da África. Oceania também se fala a quantidade de ilhas que não tem uma única presença evangélica. A mesma determinação é encontrada em ambas as parábolas. Os dois homens pagaram um alto preço e superaram muitos obstáculos para atingir os seus propósitos. George Mead escreveu o seguinte: o único pensamento presente em ambas as parábolas é que o reino de Deus é de valor inestimável e deve ser procurado acima de todas as outras coisas. Se ele custar ao indivíduo tudo quanto ele tem, ainda assim isto se constitui num pequeno preço comparado à aquisição do reino de Deus. Eu levanto aqui 3 perguntas para mim, para nós. No sentido prático, qual o valor que temos dado ao reino de Deus? No sentido prático, dia a dia, 24 horas, qual o valor que eu tenho dado ao reino de Deus? Qual a profundidade da força que eu tenho colocado? Qual o tempo que eu tenho dedicado? Porque, irmão, nós vivemos, eu coloquei aqui no início, uma profunda inversão de valor, não só no Brasil. As pessoas estão encantadas com nada. Estão pagando fortuna por aquilo que não tem valor nenhum.
pessoas estão colocando saber, colocando corpo, colocando, usando a internet, gastando horas, aplicando-se em coisas que não têm valor. O reino de Deus está acima de todos os valores terrenos. Acima de todos. Deus está nos cobrando algum posicionamento, tomada de decisão em relação ao reino dele. Nós estamos ouvindo uma voz, quem sabe, bem baixinha, outras vezes bem alta. Aqui nós, dizendo, meu filho, é preciso posicionar, porque o não posicionar é uma posição. Meu filho, isso aqui está prejudicando o seu serviço a Deus. Isso aqui tornou um impedimento, é uma coisa maravilhosa, não é pecado, é uma coisa boa, ela é maravilhosa, ela te trouxe dividendos maravilhosos, mas no contexto isso não está permitindo você se posicionar diante do meu chamado, diante da sua missão que eu te entreguei. Mas Senhor, falei do ano passado, está na Bíblia, eu comprei uma boiada e preciso ver, eu não posso. E quem compra uma boiada sem ver? Ah, Senhor, eu casei e não posso. E qual o problema que tem? Foi Deus que criou o casamento. Eu casei e não posso ir. Mas Deus, agora nasceram os filhos, as crianças são bênçãos, e eu não posso ir. Senhor, eu estou na faculdade. Eu orei, e o Senhor me colocou na faculdade, naquele curso. E agora não tem tempo. Mas meu filho, qual o problema que tem? Eu te coloquei na faculdade, é bênção. Qual o problema que tem? Senhor. E aí o tempo passa. E o tempo passa. E o tempo passa. E em algum momento Deus apaga de novo os interruptores e diz, eu preciso voltar a conversar com você. Eu preciso conversar com você, mas Senhor, não, agora eu preciso conversar com você. Porque de vez em quando Deus faz isso. Ele nos pega e começa a cobrar alguns posicionamentos. Mas amanhã, depois. Eu conheço algumas pessoas nesse contexto de convenção nacional de si. Eu conheço algumas pessoas. Pessoas queridas, com chamadas, inclusive chamadas grandes. E foi deixando para amanhã. Outros deuses foram entrando no coração. Outros interesses foram entrando no coração. E aí o coração gelou. E quando o coração gela, só o fogo de Deus para dentro. Na última questão, como está a nossa busca? Já que esse tesouro é inesgotável. Se esse tesouro é inesgotável, como está a minha busca? Estamos no abrir de mais um ano novo. Nós estamos no abrir de mais um ano. O que não falta é trabalho na igreja e no reino de Deus. Em qualquer lugar do planeta, o que não falta é trabalho no reino de Deus. Quantos irmãos com vozes maravilhosas que Deus deu, mas nunca estão à disposição para fazer parte do grupo de louvor da igreja. Quantos irmãos que Deus deu dons especiais, mas por N motivos não pode colocar aquilo à disposição do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude a entendermos que o Senhor nos colocou nesse reino
E não foi barato. Não foi de graça. Ele precisou pegar o filho dele, eterno, encarná-lo, nascer em contexto de uma família profundamente pobre. Passou 30 anos numa cidade terrivelmente discriminada chamada Nazaré. E esse homem de dores, segundo o profeta, ele percorreu inúmeras vezes um trecho de mais ou menos 240 quilômetros, de norte a sul, depois de leste a oeste. Ele atravessou o rio, ele passou parte e entrou fora de Israel para levar uma mensagem de salvação e de esperança para quem não tinha esperança. A luz brilhou em regiões de trevas. Meu amado irmão, Deus não chama pessoas perfeitas. O que Deus quer é coração que diz: Senhor, faculdade é bênção. Faculdade é bênção. Aquilo que o Senhor me deu é bênção. Queremos orar por isso. Diz: Senhor, aí eu posso dizer: mas e aquele? Não, meu negócio é contigo. Mas aquele outro, não, meu negócio é contigo. É comigo, é com você. Que Deus te ajude. Que Deus te ajude. Que Deus me ajude. Deus diz: olha, a carga está pesada. Deus, mas me dê graça para carregar. Mas meu filho, eu quero colocar mais um tijolo. Me dê graça para carregar. Senhor, a fasta é difícil, eu tenho lutas pessoais. Tá difícil. Não, mas eu vou te dar graça para carregar esse fardo. Aí eu fecho com o que está em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Paulo fecha dizendo: eu considero tudo como esterco, pela supremacia do conhecimento do Filho de Deus. Tudo como esterco, para ganhar, para aprofundar o conhecimento de Jesus. Vamos orar. Porque Deus está falando em tomada de posição em 2026. O que está no seu coração? Nós submetemos a Deus a autoridade das Escrituras Sagradas, palavra de Deus, do Senhor, também para essa geração. Quão miserável pecador eu era. Quão pecador eu era. E o Senhor despertou meu coração para ir naquela igreja e naquela noite maravilhosa o Senhor me encontrou. Eu como que tropecei no teu reino também, Deus. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que fazem parte dessa igreja, os que têm visitado essa igreja. E pedimos ao Senhor, Deus, e pedimos ao Senhor que nos dê forças e graça para cumprir com o teu propósito que o Senhor tem para nós em 2026. Não permitas, Espírito Santo, que nós tiremos uma pedrinha de 20 gramas das nossas costas em relação ao reino, à missão do reino, ao serviço do reino, se o Senhor assim não mandou. Dê força a mim, Senhor, aos meus irmãos, para suportarmos o santo peso do serviço do reino de Deus. Nós temos trabalhado para homens, isso é importante. Nós temos, ó Deus, conquistado muitas coisas que são importantes,
mas é incomparável servir o teu reino, servir a tua igreja, servir a tua obra, servir, ó Deus, conforme o chamado que o Senhor deu a cada um de nós. Muitas vezes, Deus, o coração quer, muitas vezes em dor, em função de enfermidades, muitas vezes as lutas são gigantes, mas o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. E é isso que Deus fala para você, minha irmã, meu irmão, e para os irmãos que vão ter acesso online. Se entrar, a graça de Jesus basta para mim. A graça de Jesus, se é graça, ela basta para você. Independentemente se você tem 12 anos de idade ou se você tem 99 anos de idade, a graça de Deus basta para você servir, para você trabalhar, para você colocar as mãos no arado. A graça de Deus é suficiente. Seminário tem a sua importância, sim, tem. A faculdade de teologia tem importância, tem. Fazer um curso da área musical é importante para abençoar a igreja, mas nada disso se compara com a graça de Deus através de Jesus na vida do redimido. Eu quero convidar você que pode ficar em pé, nós vamos orar mais um pouquinho.